Bom, vamos para Brasília agora. Rodrigo Orengo está chegando por aqui para falar para a gente de uma história que está rolando no Senado Federal. O Ministério Público apresentou uma representação formal ao Tribunal de Contas da União pedindo uma investigação de um contrato de locação de carros de luxo por parte do Senado. A casa fechou um acordo no valor de 47 milhões de reais para alugar 79 carros de luxo e também uma minivan para os parlamentares. O custo mensal com carros por parte do Senado mais do que dobrou, saltou de 377 mil para 796 mil reais. Uma casa, né, Rodrigo Orengo, que fica cobrando cortes no orçamento, tendo esse gasto todo, né? Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Adriana. Sabe que tem poucas coisas aqui em Brasília que representam mais o tamanho do Estado e as distorções do que o carro oficial, né? Aquela coisa, você está andando aqui em Brasília, daqui a pouco passa um carro com placa verde e amarela. Você pode ter certeza, você está pagando aquela estrutura, né? Aquele veículo, né? Aquele motorista, enfim. E num momento como esse, é mais do que inoportuno o Senado Federal dobrar, né? Já seria algo realmente trágico, né? Dobrar um gasto público, ainda mais com um carro oficial, se tivesse recurso sobrando. Mas é um momento que tanto o Congresso quanto o governo federal estão atrás de 27 bilhões de reais do orçamento, porque realmente não estavam conseguindo fechar a conta. É por isso que a gente está discutindo aí aumento de IOF, depois MP da alternativa do IOF, e semana que vem já tem a terceira tentativa do governo de aumentar imposto lá para alguns setores, como bancos digitais e também são os fintechs, né, e bets. Então o Senado, num momento como esse, muda o contrato porque entende que os parlamentares precisam ter mais conforto. Então eles deixam de ter aqueles carros sedãs e passam a ter SUVs, né? E é até interessante ver as especificações, tem que ter lá o teto solar, conectividade, tem que ter lá o ar-condicionado para o banco de trás, para o nobre parlamentar não passar calor, porque está quente aqui em Brasília, viu, Adriana? A gente está naquele momento ainda, no final da seca, né? Está muito quente. Mas, enfim, é um símbolo do gasto público, da distorção, no momento que a gente vê matérias realmente estruturantes, como a reforma administrativa, subindo no telhado, né? Até agora, quem lidera aí essa discussão lá, o deputado Pedro Paulo, não conseguiu as assinaturas para avançar com esse texto, né? Teve até parlamentar retirando a assinatura. Então, para a gente ver como é difícil tratar de temas que reestruturem a máquina pública, né? E, enquanto isso, os senadores estão lá dobrando o custo com os carros oficiais. Orengo, só para concluir com você, depois, na hora de defender o corte de gastos, que é extremamente necessário, o que acontece? Tem que cortar o BPC, o benefício de prestação continuada, aumentou demais. Tem que discutir se a aposentadoria tem que ser, o reajuste do aposentado tem que ser atrelado ao reajuste do salário mínimo. Então, assim, as propostas de corte de gastos, que, claro, são as propostas que vão fazer um efeito maior, mexem diretamente com pessoas que estão numa condição social que precisam de mais dinheiro, de mais ajuda. Então, que talvez tenham que fazer um esforço para que a gente consiga equilibrar, fazer o ajuste fiscal no país. Agora, como é que você diz para essas pessoas, para aposentados e pensionistas, que talvez seja necessário discutir esse reajuste, que talvez seja necessário cortar a BPC, quando você diz assim, mas o carro sedã é luxo pequeno, não serve, ficou simples demais. Tem que ser agora esse carro aqui com teto solar, um SUV com teto solar, o carro top de linha para senador andar por Brasília. Porque se não for esse, não está bom. Então, como é que você dá o exemplo tomando esse tipo de atitude, né? E a gente sabe, Adriana, que é um símbolo, né? Claro que não vai resolver o problema, mas vai colocando essas distorções. É um parlamentar, por exemplo, que ele já ganha o teto do funcionalismo público. Ele não poderia arcar com essa despesa e além de ganhar o teto, que é 46 mil reais, o mesmo salário do ministro Supremo, tem o auxílio moradia, que é mais de 4 mil reais, ou fica num apartamento funcional que também é pago com recurso público. Então as distorções, elas existem, então aí para todo mundo ver, né? E o símbolo maior é a história do carro. O carro às custas do contribuinte. É isso. Obrigada, viu, Orengo, pelas informações. Bom trabalho. Obrigado, até mais.